Salve, salve, Mauro Moraes mais uma vez. O assunto de hoje é sobre uma experiência que eu tive e eu fiquei relembrando hoje. Tava indo em Olinda, aí eu vi o farol e tal. Eu me lembrei porque eu moro perto da Orla e moro muito perto do centro histórico, mais ou menos uns 3, 4 km. E como eu tô começando, voltando à rotina de correr, né? Todos os dias na orla, passei e vi lá o farol. E eu me lembrei uma experiência que eu tive no carnaval de 2023. Meu Deus, foi 23 ou foi 24? Eu acho que foi 23. Sei lá, 23 ou 24, enfim. Eu fui fazer parte de um bloco de carnaval. E era de maracatu. Só que o bloco que eu fazia de maracatu, porque maracatu é uma religião, né? Só que não era a questão religiosa, era tocar, né? Tocar e tocava aquele instrumento chamado alfaia, não sei se vocês conhecem. É, por influência de um colega meu de faculdade, ele também fazia e tal. Ele disse, é legal, tu vai gostar e tal. E quando eu entrei lá, eu vi algumas coisas diferentes. Por quê? Eu sou uma pessoa tipo camaleão. Eu sei, graças a Deus, me adaptar. E eu acredito que a primeira impressão é a que fica, cara. A primeira impressão é que vai levar você para um bom relacionamento com a pessoa ou um péssimo relacionamento. Então, cheguei lá, falei com todo mundo, me cumprimentei, tarará. E vocês sabem muito bem que a cultura ela é muito ideológica, sabe? E eu fui ali, na verdade, vou ser sincero com vocês, eu fui ali para me entrosar mais no carnaval. Eu sempre fui um cara que gosta da cultura do meu estado, amo o meu estado de coração. Pernambuco para mim é meu país. E como morador de Olinda, olindense e tal, eu sempre quis entender um pouquinho sobre essa questão dos blocos de carnaval, participar, tocar e tal. Eu achava interessante. E para você entender, tinha uns ensaios que eram, salvo engano, sábados, na praça, perto da igreja que tem, a Igreja da Sé. E você fazia os ensaios, aí tinha o instrumento, né? Que o presidente, o dono da agremiação, nunca teve problema com ele, sempre foi muito educado e tal comigo. É, me tratava bem, enfim, não tive problema não, assim, com o presidente não, até porque a gente pagava pra tocar. Se pagava pra tocar. E aí até aí tudo bem. Eu tava afim de tocar, então tem que pagar pra tocar. Eu não tinha um instrumento. E aí entrei, comecei a conhecer outras pessoas, comecei a conhecer pessoas totalmente diferentes de mim, em todos os termos, pensamento, social, cultural, o que as pessoas pensam, enfim. E tava naquele boom ainda da política e tarará. Foi em 2022, agora eu me lembro. Foi na eleição de 2022, tava aquela tensão, né? Aquela truculência dos dois lados, né? De ideologias que não mudam nada a vida da gente. E eu fiquei observando a forma como essas pessoas elas se comunicavam. E como eu fui criado na igreja, né? Eu vi a vida, a comunidade de uma forma diferente do que eu estava vendo naquele momento. E aí tá, até aí tudo bem. Beleza. E fui lá, é, me adaptando e tal. Mas eu sabia que aquilo ali não me pertencia, porque eram duas coisas que as pessoas olhavam para mim. Como eu estava numa rede
de cultura, e a cultura do maracatu é africana, eu era branco, eu era um playboy, né? Ou dentro eu não me encaixava pela forma que eu me expressava, pelo jeito que eu falo, enfim, me chamavam de hétero top. E eu vou ser sincero para vocês, como eu queria me adaptar, como eu sou camaleão, eu sempre tentei me adequar, respeitar. Eu sempre fui uma pessoa de respeitar as opiniões dos outros. Eu não sou uma pessoa radical, porque acredito que democracia é respeito às adversidades. Agora, tem coisas que, altíveis aos meus ouvidos, eu não consigo compreender. Eu entendo, mas eu não compreendo. Eu fico, beleza, faço assim, tá, e vou-me embora, que eu não discuto. E a gente conversando aí, depois que a gente saiu do ensaio, não tinha chegado do carnaval, os ensaios e tal. Aí depois, quando a galera sai, vai pros bares, né? Olinda tem vários bares e tal. E eu falei palavras assim, que eu sou acostumado a falar com meus amigos, porque eu tenho essas gírias, né? Falo brother, negão. A gente tem essas gírias aqui em Pernambuco. Fala, negão, tudo bom? É da gente. A gente tem essa gíria. E a forma como o homem fala com outro homem, vocês sabem, né? É um jeito diferente do que a mulher. Enfim, vocês estão querendo, vocês me entendem. E aí, fila da, né? E aí, viado? A gente tem isso, é do homem. Infelizmente é do homem. Pode soar feio, enfim, mas é a forma que o homem trata. O homem trata assim o outro homem. É diferente da mulher, como ela trata a sua amiga, enfim. E tudo que eu falava, tudo que eu tava naquela roda e a galera começava a beber, tinha outras pessoas que. Tinha uma moça lá que ela entendia totalmente diferente do que eu falava e já começava a me julgar sem me conhecer. Eu fiquei olhando, o cara tratava bem ela, mas o jeito que ela falava, e toda vez que ela falava, sempre com aquela rispidez, né? Falando comigo e tal, eu sem entender. E ela tinha a namorada dela lá e tal. E aí até aí tudo bem, conversava, parará. E teve uma situação no carnaval que eu ia subir na ladeira e tal, enfim. Aí tava ela, a namorada dela, que chama ele, né, no caso, e um colega meu. Aí tava eu e meu colega, a gente tava bebendo uma cerveja, passou uma menina e entre a gente falou, né? Não assoviou nem nada, nada não. Mas falou entre a gente, né? Peraí, que bicha boa. Como todo homem fala essas coisas. Eu não, eu até tô falando em ovos aqui, pisando em ovos, porque as pessoas às vezes é um mimimi danado e um falso moralismo. Eu tô falando a minha realidade e a verdade como eu sou. Como qualquer homem hétero é. Eu fui falar isso, aí a namorada dela, né, falou, por que ela é bicha boa? Não entendi essa. Não entendi. Realmente, esses homens héteros, não sei o que, parará, 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 ficou aquela coisa chata. Aí eu falei pro meu amigo assim, irmão, eu vou subir. Tu vai subir pras ladeiras? Ele, bora, bora, eu vou. Aí depois daquilo ali eu disse, ó, não dá certo. Cara, o extremismo. Pode ser do lado da esquerda ou da direita, é a pior coisa que tem. Você não pode ser você nesses locais, sempre pisando em ovos, sempre respeitando, entendendo por que a pessoa é dessa forma. E até porque não me cabe dizer se ela está errada ou certa, mas entendendo. Eu entendo, mas não compreendo, mas sempre respeitando. Mas eu fui tratado de uma forma como se eu fosse uma pessoa do mal, sendo que eu sempre fui. E em outros ambientes que eu estava, nunca teve problema. Aí eu vi que aquilo ali não era para mim. E com toda aquela questão da cultura, falava sobre a cultura, a consciência negra e tarará, e maracatu, pá. Tinha grana no meio, você tinha que pagar uma taxa. Você pagava uma taxa para pagava uma taxa para comprar o figurino e
o dono do bloco ganhava grana para botar o bloco nas ladeiras, mas a gente, como se a gente fosse só para trabalhar para eles lá de graça. Você, além de trabalhar, você tem que pagar e tem que chegar na hora, parará. Ficava um mal-estar se você chegasse, se você se atrasasse, enfim. Foi uma experiência que eu olhei que eu me senti um merda. Sobre a questão de tocar, o instrumento foi legal, de estar naquele ambiente para conhecer um pouco, mas eu vi que aquilo ali não era para mim, porque mesmo que eu quisesse compreender, entender, estar perto, porque eu sou um cara que eu vou ser sincero para vocês, galera. Eu respeito, tá? Respeito quem é de uma ideologia diferente do que eu penso. Que eu, não tenho, eu acho que a gente tem, lógico que a gente tem um viés, né, de confirmação, mas eu não me encaixo em ideologias, mas tem umas coisas que são muito extremas do que eu sou, mas eu respeito. E eu sempre fui uma pessoa carismática de entender um pouco sobre questão de religião. Minha mãe é evangélica, mas só porque eu fui criado na igreja evangélica, não necessariamente a igreja evangélica está certa, né? A gente tem o judaísmo, que não acredita em Jesus, a gente tem o budismo, a gente tem o islamismo, que é Maomé, a gente tem o candomblé, as culturas africanas. Eu sempre fui um cara muito de respeitar. E sempre fui também muito questionador. Então eu olhei aquilo ali que era tudo uma farsa, que no fim ali era uma pala, e quem estava ganhando eram os diretores ali, tava nem aí, fazia as festas, tinha que pagar contribuição para tocar e tal, e era muito mimimi demais para aparecer na televisão, para falar em repórter, para fazer reportagem, mas de fato não era aquilo que eu pensava. E mesmo que eu quisesse estar inserido lá, eu não era bem-vindo por conta do que, na visão deles, eu apresentava para eles, independente que eu não sou o que eles pensavam. E eu falava com... E um colega meu, que ele também fazia parte de lá, ele tinha uma ideologia totalmente diferente. Ele é de direita, mas calado só para tocar, porque ele queria estar lá e tal. Mas, por conta dele ser, né, moreno e tal, ele era mais aceito do que eu. Enfim, eu achei um negócio meio complicado, sabe? Depois daquilo, eu disse, cara, vai ter coisas na vida da gente que, mesmo que a gente queira estar inserido, não é pra gente estar e, infelizmente, vai ter grupos e pessoas que não vão querer que a gente esteja lá. Então, queria passar esse testemunho para vocês, essas informações que eu acho pertinente para vocês pensarem um pouco e entenderem que às vezes a gente pensa uma coisa e é totalmente outra, e que mesmo que você seja um camaleão, né, vai ter local que você não vai conseguir vencer as barreiras dos preconceitos, que a verdade é essa. Então é isso, tamo junto, se inscreve no canal, compartilha, comenta lá, valeu!